Continuando, a gente só pegou um exemplo particular negativo e viu que, de fato, verifica a, a regra da potência, exigiria uma prova formal, mas também é possível provar que, para n negativo, continua se mantendo essa regra de baixar o expoente e mantém a base e adiciona menos um. Então, para fechar, para que a gente consiga provar que isso é válido para qualquer n real, faltava também verificar que se a gente pegar um expoente racional, também funciona, que é exatamente quando a gente tiver com funções raízes, né? Quando o expoente é racional, trata-se de uma função raiz. A gente já fez um exemplo, que foi calcular a derivada da raiz quadrada de x. E, na ocasião, a gente mostrou que é 1 sobre 2 vezes raiz de x, ou seja, 1 dividido por 2 raiz de x. Será que isso está de acordo com a regra? Vamos checar. Ora, raiz quadrada de x é exatamente a função potência quando o expoente é igual a 1 meio. Se a regra verificasse, então, calcular a derivada dessa expressão ficaria baixo o expoente, que é 1 meio, vezes, mantém a base, e do que eu tinha antes, que era 1 meio, subtrai menos 1. Mas 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então, deveria ser 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Ou seja, essa expressão aqui. E, de fato, isso é exatamente isso que a gente encontrou. Como? Ora, eu posso escrever isso como um produto de duas funções, de duas frações, como sendo 1 meio vezes 1 sobre raiz de x. Mas 1 sobre raiz de x é exatamente x elevado a menos 1 meio. E, portanto, para n igual a 1 meio, se encaixa na regra da potência. Novamente, isso não é suficiente para provar que a regra também vale para qualquer racional. Deveria existir uma demonstração formal, mas é possível demonstrar isso. Eu só não vou fazer aqui, porque exige algo mais complicado do que o que a gente viu para n positivo. Mas assim também vale para n racional e com isso a gente consegue mostrar que a gente tem uma regra geral, ou seja, agora quando a gente tiver uma função potência qualquer, ou seja, n pode ser qualquer número natural, natural não, aqui deveria ser número real. Porque número natural a gente já fez, que foi exatamente o primeiro caso, que é para o número real qualquer. Então, calcular a derivada de x elevado a n consiste em fazer exatamente essa regra. Baixar o expoente, que é n, vezes, mantém a base, e do que você tinha antes, adiciona com menos 1. Então, pessoal, isso é muito útil, porque agora, para qualquer função potência, a gente não precisa mais, uma vez que a gente já tem conhecimento dessa regra, que sempre vai valer assim, a gente não precisa mais, dado uma função potência, calcular a sua derivada através da definição, que passa por calcular um limite, que uma das vezes pode ser muito complicado. Então, vamos a alguns exemplos. Sendo assim, vamos calcular a derivada para algumas funções potências. Aqui eu já coloquei exemplos exatamente onde n ou é negativo ou é um número racional ou ambos, que é exatamente o item C. Uma vez que para n inteiro positivo eu já fiz no vídeo anterior, na semana passada, na verdade. Foi quando eu enunciei essa regra da função potência. Então, como encontrar a derivada da função f de x dada pela regra que associa a cada x a raiz cúbica de x ao quadrado? Ora, como trata-se de uma função raiz, ela é uma função potência, com o expoente fracionário. O expoente é uma fração ou um número racional. Então, mas que número racional? É exatamente o número 2 sobre 3. Então, na verdade, f de x é a função potência x elevado a 2 terços, que pela regra da potência, sua derivada é baixo o expoente, que é 2 terços, vezes mantém a base, e do que você tinha antes, subtrai uma unidade, ou adiciona menos 1. E efetuando essa continha, 2 terços menos 1 dá menos 1 terço. Como foi que eu fiz isso? Reduzi a uma única fração. O mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Resultando assim nessa expressão, que eu posso voltar para a expressão potência, que ficaria assim, né? Como x elevado a menos terço é 1 sobre raiz cúbica de x, essa é a nossa derivada. E para a função g de t, que é, a princípio, uma fração como sendo 1 sobre t ao cubo. Ora, eu posso escrever isso como uma função potência, exatamente quando o expoente é menos 3. Daí, eu posso calcular a derivada não passando por definição, mas usando uma regra, que é exatamente essa regra que a gente acabou de provar, em partes, né? Mas que estabeleceu como sendo geral
para qualquer n. Em particular, vale também para quando n for menos 3. E como fica a regra? Ora, você baixa o expoente, ele passa a ser um escalar que multiplica uma função potência ainda. Só que com que expoente? Do que você tinha antes, soma com menos 1. Como a gente tinha menos 3 com menos 1 dá menos 4. E eu posso até reescrever no mesmo tipo de função da função g, usando a definição de expoente negativo, que é inverte a base, então fica 1 sobre t, e eleva ao expoente positivo, que é 4. Então fica 1 sobre t elevado a 4 vezes menos 3, fica assim. Mas se você deixar só nesse passo aqui, também já está terminado, né? Você já calculou a derivada da função dada. E por fim, um outro exemplo que é exatamente negativo e fracionário, mas a regra é a mesma. Então, calcular a derivada é baixo expoente, que é menos 4 sobre 3, isso vira um escalar que multiplica uma nova função potência, cujo expoente é obtido agora pegando o que a gente tinha originalmente e adicionando com menos 1. Menos 4 terços com menos 1, uma vez que eles são negativos, ó, vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3, com menos 4, menos 7. Sendo assim a derivada da função h. Então, agora já que a gente já sabe calcular a derivada de algumas funções, na verdade até agora só das funções potências, e a função constante também é um tipo de função potência, quando exatamente o expoente é zero. Então, na verdade, até agora eu só escrevi uma regra para um tipo de função, que é a função potência. Mas inicialmente a gente definiu a derivada no sentido geométrico, como sendo calcular a derivada num dado ponto é calcular o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto. E quando a gente conhece a regra da função derivada, a gente sabe como calcular essa reta tangente em cada ponto do gráfico. Então, vamos voltar para esse tipo de função. Só que antes disso, eu vou introduzir uma definição matemática, que é a definição de reta normal. Eu já falei sobre reta tangente, que passa pelo conceito da derivada. Mas em muitas situações, e como a gente viu na nossa discussão, a reta tangente a uma curva, ela tem mais do que um significado geométrico. Ela significa a taxa de variação instantânea. Então, em algumas funções que modelam situações específicas, como na área da física, é interessante, além de calcular a reta tangente, calcular um outro tipo de reta, que é o que chamamos de reta normal. Que visualmente está representado aqui nesse gráfico. Eu tenho uma curva, que é essa curva em azul, o gráfico de uma função, e em determinado ponto eu calculei a reta tangente, que é essa reta em vermelho, e essa nova noção que eu estou introduzindo é a reta normal. O que é a reta normal? Há uma curva num dado ponto. É exatamente a reta que passa por esse ponto e é perpendicular à reta tangente, ou seja, o ângulo entre essa reta e a reta tangente é um ângulo de... Não vai ficar aqui muito bonito, mas o ângulo aqui é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então, essas retas são perpendiculares. Então, na física, essa reta normal, ela tem um sentido também. Assim como a reta tangente representa uma taxa de variação, no estudo de óptica, a reta normal também tem o seu significado físico. Bem, então, vamos calcular tanto a reta tangente como a reta normal, a seguinte curva, y igual a x sobre x vezes raiz de x no ponto 1, 1. Bem, aí você deve estar perguntando, certo, a reta normal é a reta que é perpendicular à reta tangente, nesse ponto. Mas como é que eu vou achar isso? Bem, para determinar a reta tangente, para determinarmos a reta tangente, na verdade, qualquer reta que se conhece um ponto e a sua inclinação. Que é a seguinte fórmula, y menos y0 é igual a m, que nesse caso aqui o coeficiente angular é a derivada, que multiplica x menos x0. E que é y0, x0? É o ponto que a gente conhece. Então, por isso que chama ponto inclinação,
que é quando você conhece um ponto pela qual a reta passa, que é o de coordenadas x0, y0, e a direção dessa reta, que no caso é esse coeficiente angular, que seria a derivada exatamente no valor x0. Bem, para determinar a reta normal, eu também posso usar essa mesma expressão. Ora, por quê? Porque a reta normal também passa pelo ponto x0, y0. Só que eu preciso conhecer qual é a inclinação dessa reta normal. Bem, dadas, aí a gente vai usar o seguinte resultado matemático. Dadas duas retas com coeficientes angulares M1 e M2, essas retas elas são perpendiculares se e somente se satisfazem a seguinte relação. Quando a gente faz o produto desses coeficientes angulares, isso dá igual a menos 1. Daí a gente pode expressar um em função do outro. Se a gente conhece um, conhece o outro. Por exemplo, logo, o coeficiente angular da reta normal a curva no ponto 1, 1 é. A gente sabe que, como a reta normal e a reta tangente são perpendiculares, elas vão satisfazer essa condição, ou seja, quando eu pegar, eu vou chamar de m, o coeficiente angular que eu estou procurando, e multiplicar pelo coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada no ponto 1, isso tem que dar menos 1. Então, a gente pode isolar m, é só passar f' de 1 dividindo. Então, m vai ser menos 1 sobre f' de 1. Na verdade, sempre vale isso, ou seja, daqui a gente poderia ter concluído, por exemplo, que m1 é igual a menos 1 sobre m2. O coeficiente angular da reta normal é sempre o oposto do inverso da reta dada. Beleza, então basta a gente conhecer a derivada, porque se a gente souber a derivada, a gente sabe resolver, achar tanto a reta tangente como a reta normal. Então vamos calcular a derivada. Precisa passar pelo limite? Não. Por quê? Quer dizer, vou mostrar que não, porque aqui, na verdade, está como sendo um produto de duas funções, né? X vezes raiz de x. Mas a gente pode transformá-la em uma função potência. Então, ó, note que, quando eu vou chamar até de f de x, para que eu faça sentido dessa notação. A princípio foi dado como sendo x vezes raiz de x, né? Mas raiz de x é uma função potência, é x elevado a 1 meio. Daí eu estou fazendo um produto de duas potências de mesma base, então somos expoentes. Isso dá, mantém a base, somos expoentes, vai dar 3 sobre 2, que é uma função potência e eu sei, portanto, derivar. Logo, pela regra da potência, temos que f' de x, primeiro eu vou encontrar a regra geral. Como é que é dada a regra geral? Baixa o expoente, que é 3 sobre 2, vezes mantém a base, e do que você tinha antes, que era 3,5, adiciona menos 1. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes, quando você faz essa continha, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 3 menos 2 dá 1, então vai ficar 1 sobre 2. Então, essa é a derivada para qualquer x. O que eu quero conhecer? Para x igual a 1. Então, em particular, quando x for igual a 1, quem vai ser a derivada? É só substituir aqui, porque essa função derivada nos dá a derivada para qualquer valor de x, ou seja, a gente conhece, dada a entrada, eu sei como é obtida a derivada. Então, quando x for igual a 1, por essa regra, qual é o valor do coeficiente angular da reta tangente, né? Exatamente para x igual a 1? É 3 sobre 2 vezes, em vez de x, eu vou substituir por 1, vezes 1 elevado a 1 meio.
Aqui ajudava se você tivesse transformado de novo para a raiz, né? Que daria 3 sobre 2 raiz de x. Ou seja, você está calculando 3 sobre 2 vezes raiz de 1, que dá 3 sobre 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta tangente. Então, daí, a equação da reta tangente é... Vamos jogar na expressão ponto de inclinação. É y menos. Quem é o nosso y0? É a coordenada y do nosso ponto. Mas o nosso ponto tem coordenadas 1, 1. Então, vai ficar y menos 1 igual... Aqui seria o coeficiente angular. Mas quem é o coeficiente angular? Foi exatamente o que a gente calculou, que é 3 sobre 2. Vezes x menos a coordenada x do nosso ponto, que é 1. Então, só para deixar na forma reduzida de uma equação, é deixar y isolado de um lado. Então, ele vai aplicar que é y igual a 3 meios de x. Aqui vai ficar menos 3 meios mais 1. Né? Porque o 1 estava negativo, passa para o outro lado positivo. Então, y vai ficar igual a 3 meios de x menos 1 meio. Então, essa é a equação da reta tangente. E para a reta normal? Então, agora, o coeficiente angular da reta normal é menos o inverso do coeficiente da reta tangente, que é 3 sobre 2, que vai ficar menos 2 terços, né? Invertendo, vai ficar 2 terços. Daí, uma equação para a reta normal é y. Como vai ser o mesmo ponto, então eu já sei que ele vai vir mais um aqui, então eu já vou jogar para o outro lado. Só que agora o coeficiente angular é menos 2 terços, que multiplica x menos 1 mais 1. Então, y vai ser igual a menos 2 terços de x mais 2 terços mais 1. Então, y vai ser igual a menos 2 terços de x, e aqui somando vai dar 5 terços. É uma equação para a reta normal. Então, o próximo passo, que aqui na verdade foi só para que eu pudesse falar com mais cuidado sobre a regra da potência, é atribuir regras para novas derivadas a partir de conhecidas. Ou seja, o que acontece quando a gente pega uma função que a gente conhece que é derivável e multiplica ela por uma, por uma constante. Por exemplo, a gente acabou de resolver como deriva uma função do tipo x elevado a m. Mas se eu colocar uma constante aqui multiplicando, como é que fica a derivada dessa expressão? E feito isso, aí a gente vai ser capaz de resolver, por exemplo, pensar em calcular uma coisa desse tipo aqui, 5x à quarta mais 2x ao quadrado, que é passar para as derivadas de polinômios. Mas para a gente passar para as derivadas de polinômios, que é funções que repetidamente a gente utiliza, eu preciso entender o que acontece quando eu multiplico por uma constante e também quando eu somo duas funções dadas. Como é que fica a derivada dessas funções? Então, os próximos passos é fazer a regra da multiplicação por uma constante e depois a regra da soma, para assim ser capaz de derivar qualquer função polinomial. Aí a gente passa para da subtração, que na verdade vai ser apenas uma adaptação usando essas duas, do produto e do quociente.